Nossa segunda entrevista é conforme anunciei, Roberto Serquis, presidente do Recicla, sindicato da indústria das empresas de reciclagem, e também com Etelvino Patrício, ele que é empresário do segmento e diretor do sindicato. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo à Rádio 98. Boa noite, Jean, boa noite, Patrício, Larissa aqui conosco também, Bosco e a todos os ouvintes. Boa noite, Patrício, tudo bom? Tudo bom, Jean? Boa noite, Roberto, boa noite, Larissa, e boa noite a todos os ouvintes. Olha, vou alertando os ouvintes que esse assunto é um assunto muito interessante. Eu conversava antes com eles nos bastidores. A gente vai conversar sobre a indústria da reciclagem, né? Hoje o que se discute no mundo é a economia solidária, como você reutiliza os materiais. E o Rio Grande do Norte já tem uma indústria, um sindicato com 25 indústrias associadas, que vem fazendo um trabalho. Vamos falar sobre isso. Já é uma realidade essa organização de vocês e esse trabalho de reciclagem de material, não é, Roberto? É uma realidade, já a indústria da reciclagem no estado do Rio Grande do Norte já há um certo tempo. Esse grupo de 25 empresários hoje fazem, digamos assim, o desbravamento do ponto de vista da comunicação, de mostrar realmente essa verdade do estado. É uma indústria da era da sustentabilidade, né? E por quê? Porque ela é uma indústria que consegue utilizar o resíduo, colocar no segundo processo, ou seja, reciclar, né? Então isso é muito importante. Nós temos no momento da política nacional de resíduos sólidos, foi aprovada em 2010. Nós estamos aí há 7 anos nessa busca pela implementação. Hoje nós aterramos, né? Nós estamos nesse trabalho de sair do momento do lixão para o aterro, e nós aterramos hoje no nosso aterro mais de 40% de material que poderia ir para um segundo processo. Então isso é uma luta que nós estamos travando, nós empresários, os 25, e esse mês de dezembro nós deveremos filiar mais 3 indústrias ao nosso sindicato, no sentido da gente pavimentar essa estrada, né? E criar essa oportunidade de ligar os pontos geradores e trazer essa matéria-prima para dentro dessa indústria e realmente acionar ela no segundo processo. Telvino, a gente tem no Rio Grande do Norte já uma indústria, você que é empresário do setor, suas empresas já estão atuando nesse ramo. Hoje, qual é o tipo de material que vocês conseguem reaproveitar melhor? Madeira, ferro? Conta um pouco, compartilha um pouco da sua experiência com os nossos ouvintes. Jean, a nossa empresa ela já tem mais de 38 anos de existência. Meu pai começou e nessa época esse tema não era muito divulgado, né? Então nós começamos a fazer esse processo e de lá para cá nós montamos 4 unidades no estado, onde nós estamos instalados em Macaíba, aqui em Natal e Extremóis também, e Mossoró. E aí hoje nós temos um quadro de colaboradores aí na casa aí dos seus 700 a 800 funcionários. E olha só a empresa, só as indústrias do seu grupo, do nosso grupo, geram emprego para cerca de 800 empregos diretos, diretos, porque sem falar dos indiretos aí. Isso. E o nosso forte é a reciclagem de metálicos. Então hoje nós trabalhamos aí na casa de 2.500 a 3.000 toneladas mês, e esse material, boa parte dele está voltado à exportação, principalmente para a Ásia, para a América e para a Europa. Então hoje nós temos o perfil de exportadores e atendemos também o mercado nacional. E vocês conseguem, como é que vocês sabem? Vocês compram a matéria-prima, ferro que está perdido, abandonado, vocês compram isso e conseguem recuperar esse material e depois exportam, é isso? Isso. Todo o material que chega nas nossas empresas, ela vem ou de ponto de coletas, ou de comércio, ou de indústria, né? Geralmente são equipamentos que já estão em desuso, ou são materiais que são
descartados pela utilização, e esse material chegando na nossa unidade, ele é trabalhado, ele é triado, muitas vezes descontaminados, e aí nós fazemos toda a parte de melhoramento do material, entregando aos nossos clientes de uma forma, vamos dizer assim, nós chamamos a ponto forno. O que é isso? Para uso de imediato. E aí é importante a questão da reciclagem nesse aspecto, Jean, porque ela dá a condição, muitas vezes, da indústria que vai utilizar esse produto reciclado do menor custo, não havendo a extração de recursos naturais. E eu acho que é o ponto mais importante do nosso segmento, é a inclusão social que existe. Porque, como eu te falei, são de 700 a 800 colaboradores diretos, mas nós temos cadastrado para mais de 4.500 pessoas que nos entregam material todos os dias ou toda semana. E essas pessoas, muitas vezes, são aquele pai de família que perdeu seu emprego, catadores, são os catadores, são pessoas que montam o seu ponto de compra na sua residência. E assim foi quando nós começamos também, que nós começamos adquirindo isso no quintal da nossa casa, né? Na casa da minha mãe, dos meus pais, e hoje nós estamos aí com a estrutura de dizer que estamos entre os melhores do Nordeste e quem sabe entre os melhores do país. Que vocês chegam a exportar para que países? A mercadoria que vocês conseguem recuperar, reutilizar, né? Olha, hoje o nosso forte é China, Índia, Bangladesh, Estados Unidos, na Europa e Itália. Esses são os principais países aos quais adquirem os nossos produtos. Muito bem. Roberto, a gente está falando aqui de uma empresa que é bem sucedida, que já está atuando, mas que atua num ramo assim muito mais específico, né, que é ferro, mas você tem uma série de outros produtos que você pode recuperar e reutilizar. A gente nem começou ainda a falar também da parte de lixo. Então você também tem outros exemplos de outros segmentos de indústrias que estão fazendo isso? O exemplo de Patrício demonstra exatamente esse potencial que eu citei no início dessa indústria, né? Nós estamos realmente com uma indústria que tem uma estrada longa a ser percorrida. E o grande desafio hoje é exatamente fazer com que o Estado reconheça essa indústria, o Estado tem um olhar especial para essa indústria. E eu vou citar 2 exemplos porque são exemplos que estão evidentes, né? Que nós estamos nessa luta exatamente para que reconheça do ponto de vista de colocar nos editais, tá, de compra o uso do material reciclado, por exemplo. E aí nós temos, por exemplo, o Grupo Duarte hoje, que é um grupo também que tem uma empregabilidade em torno aí de 100, 150 colaboradores. Ele hoje, através da reciclagem do entulho, né, do resíduo da construção civil, ele produz a brita granulada simples, que foi utilizada em substituição ao pissarro aí nas obras da BR, aí dos viadutos da BR. Como também agora ele, com uma tecnologia holandesa, ele está fazendo aquele trabalho de contenção ali de areia preta, né? Sim. Então aquele contenção de areia preta, a gente percebe que está tendo uma obra, uma intervenção da prefeitura com o objetivo de tentar frear um pouco a agressão do mar, né? Tá batendo no calçadão ali, né? Aqueles blocos ali são blocos modulares, né? E são 80% daquilo ali é material reciclado. Exatamente, a brita e a areia reciclada. Com aquele mesmo material, esses mesmos blocos, foram também construídos um muro de alcaçuz, que substituiu os contêineres. Então, é uma vitrine que nós estamos tendo para que a gente mostre o valor que existe do material reciclado, para que se acredite nesse produto, né? Como disse bem Patrício, isso gera um custo menor, tá certo? E nós temos condições, tá, de colocar muito mais produto reciclado dentro desse ambiente de reaproveitamento. Nós temos indústria no nosso setor, lá no nosso sindicato, por exemplo, que produz hoje, que a Aquaforte produz hoje cadeira de material reciclado,
essas caixas aí da Ceasa, caixas plásticas produzidos pela Aquaforte, todos de material reciclado. Empresas que fazem descontaminação de lâmpadas dentro de um processo totalmente legal, né? Então, empresas que fazem sacolas plásticas, né? N tipos de sacolas plásticas, empresas que fazem mangueira, que fazem cano, tudo material reciclado. Isso existe no Rio Grande do Norte. Isso não é um sonho, né? Patrício falou, por exemplo, a empresa dele com 38 anos. Eu me lembro muito bem que meu pai, com seu pai, se comunicava bastante numa realidade onde se falava em reutilizar. Hoje a gente fala em reciclar, a gente fala numa coisa maior, ou seja, você colocar aquele material em num processo onde ele pode gerar um outro tipo de produto, um outro tipo de produto. Então nós estamos criando esse ambiente para que a gente possa realmente ter esse reconhecimento do Estado. Muito bem. E como é que vocês têm sentido? Vamos sair um pouco da pauta da reciclagem, claro, falando ainda do assunto, mas trazendo para o contexto econômico, né? Como é que vocês têm sentido a economia? Certamente, com a dificuldade que a economia vinha apresentando, vocês sentiram uma retração, mas vocês já sentem melhora, a procura já melhora, o otimismo das pessoas, isso se reflete no setor de vocês? No nosso setor já tivemos né, uma reação devido a esse ambiente que está melhor economicamente do país, clientes voltando a nos cotar, clientes voltando a nos fazer pedido, alguns clientes que tinham parado por completamente suas linhas de produção, reativando, né? E isso pra gente é muito satisfatório, porque a reciclagem, ela parte do princípio do consumo. Se não houver consumo, não há material para ser reciclado. Então, nós precisamos que essa economia aqueça para gerar volumes maiores de produtos a serem reciclados, e aí entra o nosso trabalho. Então, com esse aquecimento econômico, que ainda é tímido, mas porém de muita importância, isso tem nos dado uma condição melhor de trabalho, até pelos volumes de produtos que nós já começamos a voltar a produzir, que tínhamos parado porque o cliente já não procurava mais diante daquela crise que nós passamos. A gente fala aqui em tipos de reutilização, tipo de reciclagem. Tem uma coisa que é forte, que já tem leis, que é a questão do lixo, né? Do lixo orgânico, também de reaproveitamento, que isso fora do Brasil vale muito dinheiro, as empresas compram, né? Você acha, Roberto, que a gente ainda está num estágio muito inicial, e o que é preciso ser feito para que a gente consiga avançar mais nessa questão da reutilização e reaproveitamento do lixo? O mundo já transforma o lixo orgânico em energia, né? E nós estamos aqui no estágio saindo do lixão para o aterro. Então nós temos aí um percurso ainda longo. É evidente que a maior preocupação da indústria da reciclagem é a gente se aproximar do ponto gerador, né? De quem está gerando aquele resíduo. A reciclagem, ela tem 3 etapas que precisa ser muito bem enxergada: a coleta, o transporte e o destino final. Esse destino final é exatamente a indústria que vai reciclar. Então essa preocupação, ela tem que existir. A própria política, o princípio da política nacional de resíduos sólidos é a responsabilidade compartilhada de quem produz, de quem distribui, de quem consome. Então, todos esses atores, se eles estiverem sintonizados, esse produto ele vai chegar à indústria da reciclagem. Agora, também é preciso que os próprios órgãos eles tenham essa compreensão. Exemplo: você tem uma reforma, você tem uma obra, e ao contratar, você preocupar com que aquele material ele realmente vai ser descartado legalmente. Então, essa preocupação, por quê? Porque como o consumo, como o Patrício colocou, ele é o ponto, né, fundamental e da elasticidade de ter ou mais matéria-prima nessa indústria da reciclagem. Mas a chegada desse material, desde a coleta até o destino final, é um quesito
a ser trabalhado do ponto de vista cultural. Um desafio para a gente implantar essa cultura nas pessoas também, né? Porque tem que também começar na educação das pessoas, para as pessoas começarem a separar o lixo. Então o trabalho começa em casa, né? A educação. Nós estamos... Eu gostaria de fazer uma colocação, Jean, pegando um gancho aí na sua fala. Quando nós falamos de reciclagem, associa-se diretamente à questão lixo. E a própria definição de lixo é tudo que é imprestável. Então, nós não trabalhamos com lixo, nós trabalhamos com produto reciclado. E por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes a dona de casa faz com que o material reciclado vire lixo. E por que isso acontece? Porque ela poderia separar isso e gerar para ela renda. Mas ela acomoda tudo num único ambiente e aí não dá a oportunidade que esses produtos venham para a indústria da reciclagem, que paga por isso, né? E que ela não consegue enxergar isso como renda. Então, assim, é importante, e aí falta muita questão educacional, para que todos nós, e aí eu falo todos, por exemplo, se a gente fizer uma enquete rápida, a gente vai ver que poucos fazem a reciclagem do seu próprio, das embalagens ou de tudo que consome. E eu tenho um caso muito enfático lá na nossa empresa, que eu tenho um cliente que o filho dele faz um curso de engenharia civil e ele paga esse curso apenas com o que ele consegue reciclar de produtos. Então é uma pessoa que para mim é um exemplo, porque ele faz daquilo que ia para o lixo, né, que seria jogado lá para o carro fazer a coleta, e ele consegue separar isso, tornando isso dinheiro. Eu tenho uma dúvida. Quando eu morava com meus pais, era uma residência, era uma casa, e lá sempre passava aquele caminhão que recolhia a parte da reciclagem. Então a gente tinha eles ainda têm, né, essa coisa da gente reciclar e separar bem todos os materiais. Depois que eu saí de lá, comecei a morar em apartamento. Em condomínios a gente percebe que não tem esses caminhões que passam com a coleta. Então acho que é muito complicado, porque além dessa educação que você tem que ter dentro de casa e mostrar, olha, isso aqui é um produto reciclável, você pode reciclar. Também a gente percebe que a cidade, não sei se só Natal, né? Eu posso falar de Natal especificamente por morar aqui. Não tem tanto isso, né? Esse incentivo. Por exemplo, não, passa esse caminhão, mas também tem tal canto você pode ir, tem várias opções, né? Porque não é só educação dentro de casa. Olha, isso aqui é um produto reciclável, você pode levar até tal lugar, né? Eu acredito que é um trabalho realmente muito grande, porque eu lembro que na casa dos meus pais eu que ficava, isso aqui a gente pode reciclar, né? E aí eu incentivei aos meus pais, não foram meus pais que me incentivaram a reciclar. Larissa, veja bem, há uma dificuldade de implantação das coletas seletivas, porque as coletas seletivas, pela política nacional de resíduo sólido, dentro desse aspecto do compartilhamento, é de responsabilidade das prefeituras. E as prefeituras têm uma dificuldade financeira, e essa coleta, por exemplo, em Natal, vamos tirar para o Natal, ela atinge hoje só 2%. É uma relação que existe entre a prefeitura e são duas cooperativas, me parece, que existem, né? Que são importantes, mas que dependem exatamente desse financiamento público, né? O sindicato está preocupado com isso porque, como nós conversamos aqui, a matéria-prima da indústria é exatamente esse resíduo, ou lixo que não é lixo, digamos assim, para melhor se entender. E o que é que nós estamos fazendo em busca de encontrar uma solução, digamos, uma alternativa para isso? Nós estamos construindo um aplicativo lá no nosso sindicato. Até o final de dezembro nós devemos estar terminando essa questão do mapeamento, ou seja, o que cada indústria compra, qual a quantidade, qual a área que ela pode realmente atingir no sentido de receber e ir lá coletar, porque o grande desafio é exatamente esse. Você faz a educação, você trabalha, mas ao gerar você tem que ter alguém de forma disciplinada para pegar aquele material, né? Para poder chegar nesse destino final. Então esse aplicativo está nessa fase.
A ideia nossa é exatamente depois desse mapeamento, nós lançamos aí, a previsão é lançar abril, maio, a tentativa é exatamente isso. Está sendo construída através de uma empresa Têmata, que é uma empresa que está incubada lá na Universidade Federal. Então, os 4 garotos, um trabalho mais belíssimo que eles estão fazendo. Recursos garantidos. O sindicato afiliado da Federação da Indústria, o presidente Amado tem dado um apoio enorme a esse projeto, né? E nós vamos exatamente com o objetivo, fazer essa aproximação entre o ponto gerador e a indústria da reciclagem, para que esse material, ao ser realmente selecionado lá na escola, num condomínio, num bairro, né, ele possa realmente chegar e ter essa disciplina de rota. É bom que, né, aplicativo é uma coisa que é uma facilidade para todos nós, né? É difícil não ter uma pessoa que não tenha um conhecimento. Muito bacana a ideia, muito bacana. Já existe um trabalho forte, a gente está conhecendo agora da indústria, mas vocês têm também um grande desafio, que eu acho que está sendo cumprido com muita competência, que é comunicar o que vocês já fazem há anos e comunicar para educar a população, para atrair pessoas interessadas em investir nesse segmento, né? Porque é algo que a tendência é só crescer, né? Pro futuro. Jean, apesar de todo o tempo que nós temos na atividade, né? A nossa empresa é uma das pioneiras, e eu posso dizer isso com muita certeza. Nós temos nesse segmento ainda uma questão muito forte, a informalidade, que com a chegada do sindicato, que era algo que a gente já vinha buscando há muito tempo e por alguns problemas não conseguia, e com a chegada do Roberto melhorou muito isso, entendeu? Hoje nós temos um sindicato, hoje nós temos uma entidade que ela está a todo momento de olho nos interesses da classe, e um dos fatores mais importantes da chegada do sindicato é justamente a comunicação. É esse espaço que você está abrindo para nós aqui, que é de fundamental importância para que essa atividade ela possa crescer diante dessa demanda que existe, porque a demanda é grande. Como a própria Larissa falou, ela faz a reciclagem na casa dela, mas talvez ela tenha dificuldade, devido à questão da coleta seletiva, como o Roberto mencionou, de estar recolhendo esses produtos e entregando nos locais certos. Mas com a chegada do sindicato e com o desenvolvimento do aplicativo, isso vai facilitar. E eu te falo mais, hoje a grande dificuldade do nosso segmento, e aí pelos pleitos que nós recebemos diariamente nas nossas empresas, é justamente isso, é essa aproximação dessa indústria tão importante ao gerador, porque muitas vezes o cara gera, mas não sabe para quem entrega. E aí o sindicato ele vem fortalecer isso. Roberto tem feito um trabalho muito bom à frente do sindicato e está abrindo um espaço que eu considero de fundamental importância, porque até agora eu acho que o que falta é pro gestor público ele entender que a reciclagem pode ser um grande parceiro da administração pública, e se ele entender isso, ele com certeza deverá economizar milhões e milhões de reais. Inclusive a gente tem informação de que em João Pessoa, em Fortaleza, né, na Paraíba e no Ceará, a indústria da reciclagem conta com isenção fiscal, e que vocês iniciaram esse debate aqui de uma forma que o governo possa estudar, analisar com carinho a possibilidade de também ter isenção fiscal para vocês aqui, né? Exato, Jean. Nós estamos com conversamos com a deputada Cristiane Dantas sobre essa questão do incentivo fiscal para a indústria da reciclagem. O objetivo é exatamente fortalecer essa indústria, a competitividade dessa indústria. Os estados vizinhos estão à frente. O Ceará hoje tem uma isenção gradativa, de acordo com o tipo de material que recicla. Pernambuco tem posto zero para a reciclagem, né? E isso mexe com a competitividade, começa a mexer com a competitividade. E a gente tivemos uma audiência pública,
nós mostramos exatamente a indústria, o potencial que é a indústria de reciclagem e a realidade que é hoje já no Rio Grande do Norte. Inclusive, o material que essa indústria usa, ela já foi tributado, que é exatamente o resíduo, né? Seja o resíduo doméstico, seja o resíduo industrial, mas ele já foi no primeiro momento ele já foi tributado. Mas nós entendemos a situação do Estado e queremos encontrar um ponto de equilíbrio, né? Entre exatamente no ponto da gente incentivar e a gente dar competitividade para ela que se fortaleça, para que ela cresça, né? Porque o mais importante para o Estado é exatamente não é nem o aspecto tributário, é o aspecto que, ao você ter o destino correto dos resíduos, você vai ter um ganho no impacto ambiental, uma cadeia toda, né? E na saúde. Essa subjetividade, digamos assim, de compreensão precisa ser alcançada, precisa ser maturada pelo próprio Estado, entendeu? Então, a deputada recebeu, abraçou essa causa, está realizando seus trâmites normais, naturais, dentro do próprio processo, e acredito, estamos com muita fé que isso venha a ocorrer, porque é um ponto de muita importância para que essa indústria possa crescer aqui no Estado. Hoje, qual é a alíquota, a carga tributária que incide sobre a atividade de vocês? A nossa carga, se ela for interestadual, é 12% e dentro do Estado 18%. E aí, em Pernambuco, qual é a carga tributária? Olha, eles têm lá, me parece, 80% de isenção sobre essa alíquota. Aí fica difícil competir, né? Porque se aqui do lado tem, ele pode até, me corrija se eu estiver errado, vir comprar o material aqui e produzir lá. O que você falou é o que acontece. É o que acontece. Né? As empresas de lá migram para cá e aí, pelo fato de ter o diferencial, eles vêm aqui e adquirem esses produtos para levar para lá. E esse produto sai daqui sem ser tributado? Não, ele sai tributado, mas esse produto ele poderia ficar aqui, gerar empregos e gerar renda para o Estado aqui. Porque uma coisa é você vender o reciclado com um valor agregado baixo. Outra coisa é você pegar esse reciclado, produzir ele e vender ele como produto já acabado. Sim, entendi. E hoje reutilizar é a palavra do momento, né? No mundo inteiro. Até tudo que é feito a partir da reciclagem, madeira, ferro, é considerado algo estiloso, cool, digamos assim, né? Algo mais clean, mais moderno. É algo que vem sendo também valorizado pelos artistas, não é mesmo? É verdade. Nós participamos há pouco, né, de um evento que teve aqui na cidade de arquitetura, e nós participamos lá com alguns produtos, inclusive a fachada, ali onde era o antigo aéreo. A Casa Cor, né? A Casa Cor, pronto. Aquele produto é um produto reciclado e todo mundo ficou muito maravilhado porque ficou inclusive como marquise permanente do prédio. Eu vi um produto lá da arquiteta Olga Portela, eu acho. Isso mesmo. Que era um silo antigo. Você se refere àquele? Tem um silo, né? Mas a fachada de entrada do prédio, que ficou tipo um pórtico, aquilo ali foi todo de ferro, né? De ferro. Aquele material foi todo material de reciclagem. E eles utilizaram para fazer aquele pórtico de entrada. Ou seja, tudo pode ser feito a partir da reciclagem, do reaproveitamento, né? Da reutilização. O importante de tudo, Jean, é que as pessoas entendam que o que não serve para você serve para muitos. E muitas vezes nós nos colocamos numa situação que o que não serve para mim é lixo para você, mas para muitos pode ser reutilizados, pode ser muitas vezes consertados ou pode ser reciclado, que é o nosso papel como indústria da reciclagem dentro do estado do Rio Grande do Norte. Esse incentivo que nós estamos buscando, Jean, ele tem uma representatividade muito grande. Você imagina, por exemplo, que hoje, sem medo de errar, nós estamos aterrando mais de 40% de material que poderia ir para o ambiente da reciclagem no nosso aterro. Então você vê o potencial que nós temos do ponto de vista de reversão de um quadro que é muito preocupante. O setor da reciclagem é, sem dúvida, uma alternativa, tá, de empregabilidade e de resolutividade do grave problema que existe no Brasil.
Existe alguma estimativa de que, se o governo der essa isenção, ele abre mão momentaneamente, mas depois a arrecadação ela tende a aumentar? Porque também vocês podem trazer para a formalidade muita gente que está fora, não é isso? Se você traz 40% do material que está sendo aterrado para a indústria da reciclagem, evidentemente que você tem todo um cenário aí favorável de justificativa para que realmente isso venha a ocorrer. Certo. Aqui em Natal também se iniciou uma discussão sobre a venda do material que estaria aterrado no lixão, com a urbana. Vocês estão participando desse debate? Não, veja bem, isso aí foi aprovado na Câmara, essa notícia eu soube, exatamente de uma parceria público-privada. A Câmara aprovou que a Prefeitura, né, faria com a empresa, no sentido de utilizar todo esse material que está lá em Cidade Nova. Isso, Cidade Nova. Certo? Isso é louvável, né? É importante que isso ocorra. Nós temos o problema e é uma alternativa de solução, né? O sindicato não chegou a ser convidado e não participou dessa, mas aplaude, porque toda iniciativa nessa linha ela é importante. Muito bem. E quais são as perspectivas para 2018 no segmento da indústria da reciclagem, né? Como é que vocês traçaram metas? Quais são os objetivos de vocês? Nós estamos aí com o aplicativo que nós já mencionamos para lançar em 2018, aí com a previsão de abril, maio, está com esse aplicativo pronto. Nós temos a meta de trabalhar muito essa questão da informalidade. Isso está dentro do nosso planejamento estratégico. A comunicação cada vez intensificar. Nós temos hoje, por exemplo, nós estamos nas mídias sociais, com o Instagram, com o Facebook, e o tradicional site, né? Tá fazendo todo esse trabalho. Um projeto também que está, digamos assim, em gestação, né? Que inclusive já está o presidente Amaro está também dando um apoio muito grande, no sentido da gente reativar a unidade de Areiz, na prefeitura de Areiz. E por que isso? Porque a Areiz tinha um trabalho de quadra seletiva implantada com a unidade em funcionamento e foi adormecida, né, pelas gestões que sucederam, e nós identificamos essa realidade em Areiz, né, e não tá difícil da gente reativar essa unidade. Como a Areiz está ali naquele polo, Pipa, Tibau e tal, então nós fomos Jorginho lá, Avelino. Jorginho Avelino, nós fomos em loco lá com os empresários. Toda a ação do sindicato era compartilhada, nós não fazemos nada sozinhos, até porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Sempre nós compartilhamos com todos, e nós fomos com um grupo de empresários, fomos ao lixão, fomos à Câmara, conversamos bastante com o secretário, com a própria sociedade, com os catadores que estavam lá, né? E identificamos, o grupo identificou um potencial muito grande de material a ser reciclado nesse lixão. Daí então surgiu o interesse e nós estamos caminhando também nesse projeto. Então são situações que nós estamos trabalhando para que realmente em 2018 a gente possa avançar cada vez mais dentro do nosso propósito. E já são 25 indústrias associadas? Hoje 25 indústrias associadas. O sindicato completou 2 anos, né? Começou com 8 indústrias, hoje estão 25, e nós temos a perspectiva de, em dezembro, mais 3 indústrias adentrar o sindicato. Muito bem, é um segmento que vem crescendo. Já vão fechar o ano com quase 30 indústrias, e vocês estimam que ainda tem outras que podem se associar? Sim, e tem pano para manga, tem outras indústrias que precisam realmente chegar. É um trabalho de adesão, é um trabalho de geração de benefício, para que realmente o empresário que esteja nessa ponta, ele possa realmente compreender a importância do setor representativo, não é? E chegar. Nós temos aí 3 usinas da reciclagem da construção civil, né? Que no estado, além da Duarte, a Ecobrita, a RCC, que faz um trabalho também muito belo, né, nesse aspecto do entulho. E daí então nós estamos até numa campanha no sentido do descarte legal, e que chegue realmente esse material para ser trabalhado no segundo processo. Muito bem, conversamos aqui com Roberto Serquis e Etelvino Patrício, são empresários da indústria da reciclagem, do Sindicato da Indústria da Reciclagem no Rio Grande do Norte. Um tema bem interessante. Eu queria agradecer a vocês a presença, parabenizar pelo trabalho. Eu estou acompanhando, vocês estão dando realmente uma cara, e acho que a população começa a conhecer mais sobre esse magnífico trabalho
que as empresas e os empresários que estão à frente dessas empresas realizam em prol do meio ambiente e em prol da economia do estado. Eu quero agradecer o espaço em nome de todos os associados do Cid Recicla e parabenizá-lo, você, a Felinto, pelo programa, a 98, a audiência que vocês têm, e também pelo o evento que você está aí no comando, no 12, Fórum Negócio com o Ricardo Amorim. Eu acho que isso é importante no sentido de motivar aí, criar um novo momento aí, a gente sair realmente para uma nova visão de motivação, de positivismo, para que a gente possa, os indicadores econômicos já estão aí dando sinais de recuperação. É essa mensagem que Ricardo Amorim vem trazendo, a mensagem de que esses sinais estão acontecendo e é preciso estar atento para aproveitar essa oportunidade, né? Quem ficar chorando e escondido vai perder o bonde passando. Obrigado, Jean. Agradeço. Etelvino, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar aí tanto conhecimento com nossos ouvintes. Jean, eu agradeço e deixo aqui, né, à disposição a nossa empresa para que quem tem alguma dúvida, quem queira conhecer melhor, estamos sempre de portas abertas e sempre com essa bandeira hasteada, que é a bandeira da reciclagem, junto ao sindicato, para que muitas outras pessoas possam também dividir conosco esse objetivo que é tão grandioso, porque quando reciclamos para nós e reciclamos para as futuras gerações que estão vindo aí para esse mundo tão belo. Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte, e até amanhã com mais uma edição do Repórter 98.